Boa noite, igreja. A palavra diz que os homens fazem seus planos, mas é Deus que os executa, né? Então, eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite para abrir a sua palavra. E a mensagem que eu trago hoje é: quem é você em tempos de crise? Você já passou por crise alguma vez? Não? Acho que um privilégio só meu, então, passar por crises. Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós fomos desafiados, num momento tão difícil, a fazer escolhas, a tomar decisões, e muitas vezes não são fáceis, quando nós estamos naquele momento em que nós temos que decidir, naquele momento em que os ânimos estão aflorados, as coisas tornam-se um pouco mais difíceis e complicadas realmente. Então, quem é você em tempos de crise? Muitas vezes ela chega e a vontade que a gente tem, que nem um avestruz, colocar a nossa cabeça por dentro assim da areia e deixar que as coisas passem. Mas nós somos chamados a buscar soluções, respostas e tomar decisões. Decisões que muitas vezes vão comprometer o nosso futuro. Decisões que muitas vezes vão ser assertivas e outras, em algumas vezes, até equivocadas. E eu convido vocês a abrir a palavra, e ela está em Ruth, e nós vamos ler a partir do verso 1. Capítulo 1, a partir do verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. E sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eufrates, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Essa história, ela acontece nas terras de Canaã, no tempo de Juízes. No tempo em que o povo ali estava afastado de Deus. Foi um tempo muito conturbado, um tempo tenebroso. E agora o povo sofria a consequência desse afastamento. Foi uma época de grande barbaridade, muita matança. E o povo estava passando por fome e escassez. Não havia ali a subsistência para uma família. Não havia o básico. E essa família de Elimeleque, que Elimeleque quer dizer Deus é o meu rei, ele decide então sair de Belém de Judá e vai para Moabe em busca de uma vida melhor, de uma vida mais digna, em busca de subsistência. E Elimeleque, ele toma essa decisão de sair de Belém de Judá. Elimeleque, que o nome dele quer dizer Deus é meu rei, ele sai de Belém de Judá, que em hebraico quer dizer que ali era a casa do pão, uma terra em que Deus deu ao seu povo de forma sobrenatural, e ele vai para uma terra pagã, buscando ali a subsistência da sua família. Eu imagino aqui que houve uma decisão equivocada de Elimeleque ao sair da terra que Deus tinha dado ao seu povo para buscar a subsistência numa terra pagã. E quando tomamos decisões equivocadas, nós sofremos consequências muitas vezes desastrosas na nossa vida. Consequências que vão ficar marcadas no nosso coração de forma muito dolorosa. E a família sofreu consequências por isso, por essa escolha. Por 10 anos ali Noemi ficou.
Mas assim que chegaram, a palavra nos diz que Elimeleque, depois de algum tempo, veio a falecer, deixando viúva Noemi, com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Noemi teve que trabalhar para sustentar esses 2 filhos, que mais tarde vieram a casar com 2 moabitas, Orfa e Rute. Mais tarde, os filhos também morrem, e por não ter deixado herdeiros, as 3 mulheres se encontram agora desamparadas. Eu imagino a situação de desamparo que aquela mulher estava sofrendo naquele momento. Noemi, ao sair da sua terra, com certeza ela saiu cheia de esperança, buscando ali junto com a sua família, pessoas com quem ela mais amava, uma vida melhor, uma vida mais digna. Jamais ela imaginaria passar por tantas tragédias pessoais. Ao sair da sua terra, ela perde seus bens, ela deixa a família, ela deixa amigos, mas ela está inteira, ela está com as pessoas que ela mais amava, e veio a sofrer essa tragédia perdendo o marido, perdendo os filhos, e agora nessa situação de desamparo. Eu acredito que em alguns momentos da nossa vida, nós também já passamos por crises que nós não imaginávamos passar. Sabe aquela situação que quando você está bem, a conta está boa, a conta financeira está tudo bem, caminhando bem, a família está bem, todos saudáveis, e de repente você recebe uma notícia que abre o chão? Sabe aquela situação? Que tira o chão, parece que o mundo caiu na sua cabeça. Ou tem aquelas situações também em que você já está passando por tantos desafios, por tantas dificuldades, e aí parece que vem mais uma situação para trazer um peso e você tem que tomar decisões. Todos nós somos chamados a fazer escolhas, a tomar decisões. Todos nós, a todos os momentos, somos chamados a fazer escolhas fáceis, escolhas simples, mas em alguns momentos nós seremos chamados a fazer escolhas mais difíceis, escolhas complexas. E muitas vezes nós não temos a quem recorrer, a não ser Deus, para que nos ajude a sair daquela situação. Tempos críticos, eles não são privilégios de alguns, todos nós iremos passar. E graças a Deus que as crises, elas não duram para sempre, né? Mas os frutos de decisões tomadas em tempos difíceis podem ser eternos. É na crise que nós vamos revelar quem na verdade nós somos. Não é a crise que vai ditar o meu comportamento e a minha atitude, mas ela vai revelar na verdade quem eu sou. E será que nós, no momento de crise, é o coração que nós temos que seguir? A palavra de Deus nos fala em Jeremias 17:9. Se nós formos guiados a tomar decisões, baseados na nossa própria vontade, baseado naquilo que o nosso coração diz, saiba que nós somos tentados a tomar decisões equivocadas. Porque a palavra diz que enganoso é o nosso coração. Nosso coração é muito enganoso. E ao tomar decisões, nós vamos tomar decisões inclinadas a algumas tendências. E ele é tão enganoso que é mais do que todas as coisas, e o nosso coração é perverso. O nosso coração, e vai dizer aqui a palavra, dele saem maus pensamentos. Nós não trazemos nada de bom no nosso coração. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Como tomar
decisões baseadas no nosso próprio coração. Mas quando tomamos decisões, buscando em Deus as saídas para os nossos problemas, tenha certeza que não vai haver dúvida do nosso coração. Nós vamos sentir uma paz que será a resposta da certeza de que aquela decisão que tomamos foi uma decisão assertiva. Por mais difícil que ela seja e por mais loucura que seja aos olhos das pessoas, se você sentiu paz no seu coração, se você buscou no Senhor a solução para os seus problemas e sentiu essa tranquilidade, saiba que é o Senhor que irá dirigir toda a caminhada. Creio que cada um de nós teve um momento assim, muito especial, em que nós tivemos que tomar uma atitude diante de uma crise. E eu lembro que em alguma situação que eu passei, e não foram poucas, eu estava com uma dificuldade financeira, eu tinha uma loja e eu tinha que tomar uma decisão, porque eu tinha que resolver aquela questão. E em oração ao Senhor naquela noite, eu senti no meu coração que uma forma de eu resolver e alinhar a minha vida a Deus seria vender a loja. Conversando com o G falou assim, não, agora não é o momento de fechar, nós estamos num bom momento, daqui a pouco vem o Natal e as coisas vão se resolver. Mas eu sentia no meu coração que essa era a saída para o meu problema. E foram momentos com Deus, noites em oração, e é tão interessante quando nós colocamos uma situação nas mãos de Deus, que Deus vai dando estratégias para você. Deus vai dando saídas, Deus vai mostrando qual é o caminho. E Deus dava estratégias para mim. Durante a noite eu acordava e o Senhor falava assim, olha, você vai procurar um fornecedor, você vai resolver a situação dessa forma, você vai pagar essa conta, você vai resgatar aquele título no cartório. O Senhor foi me dando toda aquela estratégia para que eu pudesse resolver e sair daquele momento. E as coisas foram acontecendo. E às vezes, queridos, nós vamos estar sozinhos em momentos de crise. Às vezes nem mesmo o companheiro que está do nosso lado vai entender o momento que nós estamos passando. E essa paz que Deus nos dá é que vai nos dirigir a tomar essas decisões. Noemi, vivendo essa situação de total desamparo, sem esperança, até porque ela estava longe da sua terra, junto a um povo estranho, ela tem que tomar uma decisão e ela fica sabendo que o Senhor havia visitado a sua terra. E ela decide então, junto com as suas 2 noras, pegar o caminho em direção a Judá. Ao caminhar a uma certa altura, Noemi se dá conta do sacrifício que suas 2 noras estavam fazendo ao segui-la. Até porque eram jovens e elas poderiam muito bem retornar para a terra de Moabe, para ali casar, buscar apoio da família e continuar com a sua vida. Então, num determinado momento, ela para e convence as noras a retornarem. Ela foi insistente, a palavra diz que por 3 vezes ela insistiu para que elas voltassem para Moabe e reconstruísse a vida delas. A decisão de Orfa foi voltar para a sua terra, para seu povo, para os seus costumes e seus deuses moabitas. E a palavra diz que nunca mais ouvimos falar de Orfa. Depois que ela toma a decisão, ela chora, ela abraça a sogra, ela se despede da sogra e retorna. Nunca mais ouvimos falar de Orfa. Mas Ruth, ela se apega a Noemi e se recusa a deixá-la. E é interessante que esta palavra, apegar-se,
ela significa muito mais que amor. Ela significa lealdade. E aqui Ruth, ela faz um discurso, um dos discursos mais corajosos e singulares da Bíblia. Ruth, ela faz esse discurso que está lá no capítulo 1, no verso 16 e 17. E disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Por que é considerado um dos discursos mais corajosos da Bíblia? É muito mais intenso eu falar de que Ruth era uma moabita do que falitas, era um povo inimigo do povo de Israel. Moabe surgiu do incesto de Ló com sua filha. E quando o povo de Deus, liderado por Moisés, vai em direção a Canaã, eles precisam atravessar por dentro de Moabe. E os moabitas tratam com hostilidade o povo de Deus. Eles se recusam a que o povo de Deus atravesse ali a região de Moabe. Deus então diz que o povo moabita e os amonitas, eles não teriam parte da congregação do povo, eles não participariam ali do povo de Israel até por 10 gerações. Ruth era uma moabita. Isso faz com que este discurso seja tão singular e corajoso, porque por ser moabita ela poderia retornar neste momento para o teu povo, buscar reconstruir a sua vida, porque ela era jovem, ela era viúva, poderia então arrumar o marido, mas ela continua no desejo do coração dela, seguir a sogra e viver a vida que a sogra teria, mesmo sem ter nada para oferecer. E é interessante que o comentário bíblico adventista diz que Ruth não poderia suportar a ideia de separar de alguém cuja beleza de caráter havia inspirado sua alma com nobres ideais e lhe dado uma razão pela qual acreditava que valia a pena viver, mesmo se nunca mais tivesse seu próprio lar. E é muito interessante quando eu faço esse estudo e vejo esse discurso aqui de Ruth. Só gostaria de estar acompanhando aqui com vocês. Então, o que significava para Ruth deixar tudo para trás? Significava também ela viver uma vida de viuvez e sem filhos. Porque, na verdade, Noemi não tinha nada para oferecer. E o que leva uma pessoa a seguir a outra, comprometendo-se a ser fiel a ela, quando a outra não tem nada para oferecer? Ela poderia muito bem retornar à sua terra, ela poderia continuar ali com o seu povo, cultuando os seus deuses, mas o que leva Ruth a seguir Noemi é o testemunho de Noemi. Porque diante de tantas dificuldades, de tantas perdas que ela pôde viver, Noemi foi fiel a Deus, mesmo estando numa terra pagã. E este testemunho Noemi despertou a fé no coração de Ruth, que despertou nela o desejo de acompanhar Noemi, aonde Noemi estivesse, até morrer, mas ela não voltaria
para sua terra e nem se casaria com um homem pagão. O desejo de Ruth é ter o mesmo Deus de Noemi. E isso, quando eu faço esse estudo, e alguns estudiosos vão relatar, que embora Ruth empreste o nome ao livro, Noemi pode ser considerada a protagonista da história. Ela é a única personagem que se encontra do início ao final do livro. E diante de tantas tragédias que Noemi viveu, ela despertou isso no coração de Ruth. E eu creio que Orfa retornou para seus familiares, não porque deixou de acreditar no que Noemi lhe ensinara, mas porque ela também não teve a mesma fé de Ruth, e ela teve medo. Ruth, ela escolheu entregar sua lealdade a Deus e ao seu povo. E essa decisão pode até parecer ser insignificante, mas transformou a vida de Noemi e transformou a vida do povo de Israel. Então, quando eu olho e leio essa história com relação a esse testemunho de Noemi, eu fico imaginando que leva a uma pessoa com outros costumes, cultuando outros deuses, ter o desejo de seguir a outra pessoa por conta da vida que ela demonstra viver, da maneira com que ela lida com as crises, das dificuldades, das tragédias que ela viveu, e leal e fiel a Deus, isso faz com que as pessoas despertem e queiram seguir aquele Deus que você serve. Que tipo de testemunhos nós, como cristãos, estamos dando para o mundo? Para a nossa família? Para aqueles com quem eu convivo ali no trabalho? Que tipo de testemunho? Você sabe que uma vez eu estava dormindo e o Senhor me despertou e ouvi uma voz muito nítida, uma voz estrondosa, me chamando pelo nome. Eu me sentei à cama e essa voz me dizia: Julimar, não deixe de testemunhar, o tempo está próximo. Que responsabilidade a nossa, né? De nós vivermos uma vida de testemunho, de coerência. Porque muitos de nós pregamos bem, cantamos bem, damos estudos bíblicos, mas vivemos uma vida incoerente em que as pessoas olham para nós e falam: não é isso que eu vejo quando estão fora da igreja. Não é isso que eu vejo na minha casa. Não é isso que eu vejo no meu dia a dia. O verdadeiro testemunho cristão não está na perfeição. Porque eu não sou perfeita. Eu não tenho uma família perfeita. Eu tenho uma fé que muitas vezes é abalada diante das crises, que me faz até ir aos pés do Senhor e questionar algumas situações. Mas o verdadeiro testemunho está na autenticidade. O mundo precisa do testemunho de vida, de coração, de amor e de paixão por causa do Evangelho. O mundo não está sedento de pessoas falando de Deus o tempo inteiro, porque até as pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas não vão querer saber, querer ter estudo bíblico, querer que você fale de Jesus.
O mundo está sedento de pessoas que mostrem, com a própria vida, que Deus faz diferença na vida delas. O mundo está sedento de pessoas que tenham coerência de vida, que tenham comportamentos que edifiquem. Testemunhos Seletos, na página 290, diz que não é somente pregando a verdade, ou distribuindo literatura, que devemos ser testemunhas de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que o mundano. As pessoas nos observam. E as pessoas vão nos avaliar de acordo com o nosso comportamento e de acordo com as nossas atitudes. E Deus não esqueceu de Noemi. Ao voltar para a sua terra, junto com Ruth, porque o Senhor levantou Ruth para estar com Noemi neste momento. Ruth se casou com Boaz, que teve um filho chamado Obed, que foi a alegria de Noemi na velhice. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, e aí vem toda a linhagem de Jesus. Deus não vai esquecer de nós, se nós formos leais a Ele. É na dificuldade que Deus vai provar a nossa fé. Deus permite que nós passemos por crises, por lutas, por desafios, para que Ele possa fortalecer a nossa fé. E quando estivermos na presença de Deus, Ele vai nos ajudar a tomar as decisões mais assertivas. E o fato de estar na presença de Deus não significa que nós não passaremos por dificuldades. Nós passaremos sim. Mas Deus irá fortalecer as nossas bases, levantar alicerces que nos protegerão no meio da tempestade. E eu gosto muito do salmo que Davi fala, foi um dos salmos que mais tocou meu coração, quando eu comecei a estudar a palavra. Diz que o Senhor revela os seus planos para aqueles que têm intimidade com Ele. Que coisa mais linda nós conhecermos os planos que Deus tem para a nossa vida. Mas para isso é preciso nós sermos íntimos, termos um relacionamento profundo, verdadeiro com o nosso Deus. Que nós possamos nessa noite entregar as nossas lutas, os nossos desafios, na certeza de que Deus irá conduzir para a melhor decisão. Que Deus nos abençoe. Podemos orar? Vamos levantar? Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque vivemos neste mundo, um mundo de lutas, de desafios, em que somos chamados a cada instante a fazermos escolhas, tomarmos decisões, mas nós queremos, ó Pai, entregar as nossas causas em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor irá nos conduzir da melhor forma, a fim de que nós possamos tomar as decisões conforme a Tua vontade. Não queremos tomar as decisões por nós próprios, seguindo a nossa vontade, o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Mas queremos ter a certeza de que o Senhor irá nos orientar na melhor decisão a tomar, porque o Senhor nos trará a paz de que estaremos tomando a decisão certa. Esteja conosco, Pai, coloque em Tuas mãos cada irmão, cada família aqui representada, a fim de que o Senhor possa atendê-los de acordo com as suas necessidades. É que eu te peço, Pai, dai-nos uma noite na Tua companhia, um descanso, e renova-nos, Senhor, as Tuas misericórdias na manhã que se segue, em nome de Jesus.